Você sabe o que é tarô? E sabe o que são oráculos? Sabe qual a diferença entre eles? É exatamente isso que hoje eu vou te explicar nesse vídeo. Bom, vamos lá? Antes que eu me esqueça e que fique tarde, para quem não me conhece, meu nome é Dayafra, sou taróloga e mentora em apoio estratégico à decisão. Estou aqui para te mostrar hoje quais são as diferenças dos oráculos e do tarô e já explico quais são as coisas. Calma, já chego lá. Vamos lá para começar. Oráculos são todos os meios que são utilizados, normalmente ditos como divinatórios. São só divinatórios? Definitivamente não. Por quê? Porque os oráculos, eles trazem pra gente uma leitura da energia da pessoa, da situação em questão que a gente está ali analisando naquele momento. Tá bem? O tarô é um oráculo, por exemplo. Ou seja, não é que tarô é uma coisa e oráculo é outra. Tarô é um dos tipos de oráculo. E dentro do tarô, como eu já disse no vídeo anterior, existem diversos tipos de tarôs. Todos normalmente baseados nos três principais, que são o tarô de Thoth, o tarô de Rider-Waite e o tarô de Marselha. Tá bem? São baseados nisso, mas eles normalmente, hoje em dia você vê os tarôs com temas diferentes. Esse aqui, por exemplo, na minha mão, é o temático dos povos originários americanos do norte. Então esse é um dos tipos, por exemplo, tá? Eu trago aqui um dos tarôs das bruxas. Aqui outro tarô das bruxas. Eu tenho aqui mais uns 2 ou 3 das bruxas. São todos diferentes entre si, tá? Porque é como se fossem de bruxas de determinados locais do mundo. Então tem várias detalhes que é da vivência daquele grupo, daquele local específico. Então, assim, não é que um é melhor que o outro. Talvez a tua energia esteja mais ligada a um do que a outro e tá tudo certo, tá? Aqui tem um outro que é uma arte mais renascentista, que é lindo esse tarô. E dentro dos oráculos que são conhecidos por aí, nós temos diversos tipos. Por exemplo, esse aqui é um oráculo dos povos originários americanos também, só que do Brasil, com conhecimentos deles, né, que vem, cada carta aqui tem um significado, tem uma mensagem muito forte, tá? Que é interessantíssimo, inclusive. Temos aqui a Ogam, que é um oráculo das árvores celtas, e que cada árvore ali traz um símbolo, né, que significa algo na nossa vida. Então, ele traz algumas notícias pra gente através dessas árvores. Isso aqui, normalmente, gente, antigamente, quando foram criados esses oráculos, não em papel assim, na realidade, eram como se tivessem pedaços de madeira, por exemplo, das árvores específicas, que colocava-se numa cumbuca, num saco, alguma coisa, e de acordo com o que fosse acontecendo, com o que fosse analisando, alguém que estava ali preparado para fazer esse tipo de leitura, sorteava uma daquelas coisas que estava ali e dali sabia o que tinha que fazer, qual que era o recado, de acordo com aquilo que estava sendo analisado, né? E dentro desse tipo de arte antiga, eu tenho aqui, posso te apresentar as runas, por exemplo. E dentro das runas nós temos vários tipos de runas. Por exemplo, essas aqui são as runas do Futhark antigo. São anglo-saxões, né? Não dá pra mostrar muito direito aqui pra câmera que sai caindo tudo.
Mas são feitas de madeira, normalmente, pode ser feitas de pedra também, são feitas sempre de algum material natural. Essa aqui é industrializada, mas normalmente elas são feitas com materiais naturais e feitas pela pessoa que vai usar. E tem diversas outras, além dessas duas que eu tenho aqui em casa, que eu vou te mostrar. E essa aqui são as runas das bruxas, que aí elas vêm com desenhos gravados nas runas, e cada desenho desse traz uma mensagem, né? De acordo, assim como no tarô tem ali diversos desenhos em cada carta, e esses desenhos, né, essas gravuras nas cartas do tarô têm significado, nesse caso das runas das bruxas também tem, tá? As runas do Futhark antigo, os desenhos são diferentes, os significados são diferentes e são nórdicos, né? São ali da Alemanha para cima. E toda a Escandinávia, na verdade. Então é daquele lado de lá, ele é baseado naquele lado, e também um pouco de celtas que estavam naquelas áreas. O das bruxas, tem diversos tipos de das bruxas, né? As runas das bruxas, também, de novo, obedecendo ao mesmo estilo que eu falei antes do tarô, que é de acordo com a região que se está se falando daquele grupo, que tem ali símbolos específicos. É como se pegasse, por exemplo, uma das tribos indígenas do Brasil, dos povos originários da América do Sul, do Brasil especificamente, porque na América do Sul tem... Só no Brasil tem centenas, então imagina na América do Sul inteira. E ali, de acordo com as lendas e costumes deles, pegassem imagens, e cada imagem dessa significa algo, entende? Então esses algo, eles vão trazer a mensagem que é devida de acordo com aquilo que está se especulando. Não é nem especular, é se analisar, né? Você está ali perguntando sobre algo e aquilo vem para você. Um oráculo que é muito conhecido, que as pessoas normalmente falam que é o tarô dos ciganos. Gente, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. O tarô, eles são essas cartas, que elas são 72 cartas. Para ser chamado de tarô, eles são 72 cartas divididas em arcanos maiores e arcanos menores. E os arcanos menores são divididos outra vez em 4 naipes. Cada naipe desse tem 10 cartas, de 1 a 10. E tem 4 cartas da corte. Ou seja, são 14 cartas por naipe. Mais 22 cartas dos arcanos maiores. Tá bem? Então, essa é a estrutura do tarô. Ou que as pessoas chamam de tarô dos ciganos, que na verdade não é tarô, como eu já disse antes, é esse aqui, é o baralho Lenormand, tá? São as cartas ciganas, como se diz mais acertadamente. E tem sim também, de novo, com diversas apresentações. Eu tenho aqui duas apresentações do Lenormand. Eu vou tirar para mostrar as cartas para vocês. Eu sou apaixonada pelo Lenormand. E ó, já vem direto a carta de um homem aqui, mas tá. Ai, uma cartinha mais bonitinha. Por exemplo, eu acho linda nesse Lenormand aqui essa carta no coração. Parece um rubi, um coração de rubi. Que lindo que é. E aqui essa outra também, essa outra paginação e ilustração que também é muito linda. E assim, as cartas Lenormand, eu as chamo geralmente dos fofoqueiros. Porque enquanto o tarô fala sobre a situação em geral, a gente pode encontrar e analisar com o tarô as energias do momento, tudo que está envolvido naquele momento, a situação específica, como analisar
exatamente quem está envolvido, se é mulher, se é homem, se tá ali, se não sei o que, o melhor de todos que tem é o Lenormand, que é o fofoqueiro, como eu costumo carinhosamente chamá-lo, porque ele realmente fala tudo. Então, assim, você pode fazer tiragens não só com tarô, fazendo Lenormand também? Claro, deve, inclusive, por que não? E assim, pode fazer só com Lenormand? Pode fazer só com tarô? Claro que sim. Depende da sua habilidade de fazer essas leituras. E como oráculos, eu trouxe aqui algumas outras diversas opções. Ainda nas cartas, né? Eu saí um pouquinho aqui para as runas, mas ainda nas cartas, por exemplo, aqui tem um baralho, que é um baralho de jogo parecendo normal, né? Aquele que você joga truco, joga paciência e tudo mais. Só que aqui tem algumas cartas que são retiradas desse conjunto, né? E tem algumas cartas que são colocadas a mais. Esse tipo de leitura aqui, ela é parecida com a leitura do Lenormand. Porque se você for olhar no Lenormand, eu não tenho essa versão aqui, mas tem uma versão do Lenormand que tem ali a figurinha embaixo e tem uma carta como essas, assim, de baralho normal, acima, que é a correspondência, né? O 9 de copas corresponde, aí tem aqui embaixo a figurinha do que ele corresponde, do que ele quer dizer. Você pode encontrar isso, pesquisando na internet, você encontra com certeza esse tipo de cartas. Então, assim, não é necessário para quem gosta e quem quer trabalhar com esse tipo de oráculos, você pode trabalhar com cartas. Tem oráculos, inclusive, gente, que é feito com folhas da natureza. Você pega um pouco de água em uma folha qualquer e ali você faz a pergunta e aquela folha te dá a resposta. É simplesmente assim, chego lá e pego qualquer coisa? Claro que não, né? Nada é só assim. É assim que tem que fazer, mas precisa de um aprendizado, precisa sim de uma preparação para conseguir traduzir aqueles recados, com certeza. Sempre precisa. Mas vamos aqui, outros. Por exemplo, me encheram tanto o saco para conseguir esse oráculo aqui que eu não achei graça. Na verdade, eu acho que deveria ser muito melhor. Que é o oráculo dos orixás. São tão poucas cartas. Tem tanta coisa que pode ser explorado com os orixás e fizeram um trabalhinho tão simplório como esse. É tanta coisa que pode se fazer aqui, que pode se ver trabalhando com os orixás. Inclusive, para quem trabalha com os orixás, não sei se você conhece, né, os orixás, tanto da Umbanda quanto do Candomblé, da Quimbanda e do que for mais. Eles trabalham muito também com outro tipo de oráculo, que são os búzios. E não só. Pode-se fazer um oráculo com cebolas, por exemplo, com sementes gerais, várias sementes. E tem modo de leitura para cada coisa. Tá? Então não são só cartas e pedrinhas que são oráculos. Dependendo da sua capacidade, preparação e conhecimento, você pode traduzir qualquer coisa da natureza como um oráculo. Tá? Pode utilizar tudo e mais alguma coisa como oráculo. Entendeu? Eu trouxe aqui, por exemplo, olha, esse aqui foi o primeiro oráculo que eu tive na vida, inclusive veio antes dos tarôs, tá? É o oráculo dos anjos guardiões. Com esse oráculo aqui, nossa, eu fiz muita tiragem, mas muita. Pensa aí, são 14 anos já de tiragem com ele. E eu fazia tiragens da vida da pessoa, assim como se faz com o tarô, utilizando esse oráculo aqui. E vinham mensagens assim
muito certeiras, muito assertivas, utilizando somente esse oráculo, né? E aí foi por acaso, por esse aqui, que me veio a curiosidade de conhecer o tarô. Me apaixonei também. É claro que conheci o tarô, estudei, gostei, utilizo bastante ele, mas este daqui sempre utilizo em todas as tiragens que eu faço. A tiragem geral sempre tem essa tiragem aqui antes da tiragem com o tarô. Olha lá, hein? É um diferencial que pouquíssimas pessoas no mundo fazem. Juntar este oráculo aqui com o oráculo do tarô. É fortíssimo isso, você não faz ideia. E aí tem aqui também o I Ching, oráculo chinês, que é tradicionalmente feito com moedas, né? E aí, através das tiragens das moedas, de como elas caem, elas traduzem em linhas, linhas cortadas, linhas retas, linhas não sei o que. E aí, inventaram isso aqui, e eu achei maravilhoso, que traduziram essas linhas todas, ao invés de você fazer o baguá sozinho, já vem aqui com as cartas. Então você já pode falar assim, deu tal coisa, eu vou aqui procurar aquela carta, já vou montando a leitura para a pessoa. Só que o I Ching é uma coisa assim que você precisa estudar por muito tempo. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu comecei a estudar I Ching quando eu estava no ensino médio ainda. Tinha lá meus 16 anos. O I Ching você pode traduzir até genoma humano com isso aqui. Imagina. Imagina como que é. Utilizo algumas vezes? Sim. Utilizo sim. Com alguma parcimônia, sim. Preciso ainda de algumas pesquisas para poder traduzir o que ele significa. Mas isso é de pessoa para pessoa. Não é verdade? Aqui eu separei mais alguns, mas a título só de curiosidade, mais alguns oráculos. Isso aqui é o oráculo dos anjos com os cristais, que é muito conhecido também. Que trazem mensagens muito acalentadoras, eu diria, né? São mensagens muito doces. Então, assim, quando a situação é uma situação mais dramática, que precisa de um pouquinho mais de cuidado, eu gosto de utilizar esse oráculo aqui para trazer uma mensagem. É claro que esse oráculo também, ele traz as verdades que tem que trazer, mas com uma linguagem tão doce que até parece que você não está levando um puxão de orelha. Mas tem algumas situações que vem uns puxões de orelha bem puxadinhos e que, por mais doce que pareçam, não são assim tão digestivos para muita gente. Esse outro oráculo aqui também é um oráculo de mensagens docinhas, vamos dizer assim, para quem precisa, né? Mas que tem umas puxadinhas de orelha também de vez em quando. Essas puxadas de orelha que eu falo, gente, não é nem questão de que venha mensagens desagradáveis, não. Mas, por exemplo, olha, calhou até de vir aqui uma carta. A primeira carta que estava aqui já, mude sua energia. Para quem acha que está numa energia que está excelente, que tá tudo certo, e a vida está toda danada, né? Tá tudo complicado na vida, nada dá certo, mas acha que tá tudo muito bem. Que ela tá muito bem, que não entende por que a vida tá tão mal assim. E me aparece essa carta, e eu falo isso pra pessoa, a pessoa é como se fosse dar um tapa na cara da pessoa. Mas, fala a verdade. Nem a figura aqui parece nada agressivo e a mensagem também não é agressiva. O que é agressivo, na verdade, é como você interpreta a mensagem, né? Então, assim, tudo tem o seu lado. Você que dá o significado, se é agressivo ou não para ele, né? É o jeito que você recebe a mensagem que diz se é agressivo ou não. Esse outro oráculo aqui, que eu gosto bastante também de usar, ele fala sobre as energias
E não é à toa que o nome dele é Wisdom, né? Que é, nossa, conhecimentos muito profundos. Porque ele traz aqui situações que se encaixam devidamente naquilo que é perguntado. Como assim? Por exemplo, eu normalmente uso, como eu falei antes, quando eu vou fazer uma tiragem, eu uso esse oráculo para fazer uma tiragem das energias, passado, presente e futuro da pessoa, das lições de vida que a pessoa viveu, está vivendo e vai viver, que estão relacionadas àquela situação atual. Quais são os aprendizados que ela precisa desenvolver. E aqui vem as mensagens sobre isso. Depois desse, eu faço a tiragem com o tarô para ver a situação atual como está, e depois disso a gente vai esmiuçando com o tarô ou com o Lenormand cada situação que acontece. E aí, vamos dizer que você começa a perguntar sobre trabalho. E aí a gente começa a esmiuçar as questões de trabalho. Aí chega uma hora lá que fala, olha, já não tem mais o que mais esmiuçar, nem com o tarô, nem com o Lenormand, porque já chegou no limite. Já tem que ter alguma coisa para essa pessoa acordar. Aí eu venho com esse oráculo. Porque aqui tem a mensagem, aqui vai sair com certeza uma mensagem que traduz tudo o que eu falei e reforça, né? Traduz e reforça tudo o que eu falei antes. Só que de uma forma muito clara, muito concisa. Para quem tem dificuldade de aceitar e de acreditar, o que vem aqui depois é muito certeiro. É uma flecha no alvo, assim, ó, mirada no alvo, tá? E, por exemplo, quando chega alguma situação em que é de relacionamento, amoroso normalmente, que a pessoa está a sofrer por alguma coisa, por uma perda de alguém, aí sim eu uso este ou este. Esse aqui eu também uso, às vezes, depende do caso de trabalho, também às vezes eu uso esse daqui, tá? Mas esse aqui é mais para relacionamentos mesmo. É mais para não, eu uso em relacionamentos. E a questão de como você vai usar cada oráculo desse e onde você pode usar, também é individual. Pode acontecer momentos que eu sinta que numa tiragem falando sobre trabalho eu quero utilizar esse, tá tudo bem, tá? Não é porque normalmente eu uso para relacionamentos que eu não posso usar para nada, não. Usa o oráculo, independente se você determinou e você normalmente use um oráculo para uma situação, às vezes você vai achar numa outra situação de vida que aquele oráculo que traria melhor a mensagem naquele momento. E tá tudo bem, você pode usar, tá? Você pode e deve usar, porque se você tem na intuição o oráculo dizendo que é melhor aquele oráculo para falar sobre isso, é porque ali tem uma mensagem melhor para falar sobre isso. E se você quer saber mais a respeito de tarô principalmente, a partir de hoje eu vou fazer alguns vídeos muito básicos falando sobre o tarô, especificamente o tarô, tá? Sobre as cartas do tarô, sobre os arcanos maiores. Cada vídeo eu vou falar sobre 1 ou 2 arcanos maiores. Então, quer acompanhar? Me segue aqui. Esses vídeos serão sempre aos sábados. A partir o próximo sábado, vou soltar o primeiro vídeo a respeito do primeiro arcano maior do tarô. E se você quer acompanhar, me segue. Deixa um gosto aqui também. E se quiser aprender mais, quer fazer uma tiragem, quer experimentar como que é receber informação utilizando-se de tantos meios, tantos oráculos, todos juntos e ao mesmo tempo, entra em contato comigo. Tem aqui na descrição desse vídeo o link de contato diretamente comigo pelo WhatsApp. É só clicar ali e falar comigo que a gente já marca o seu horário. Eu faço atendimentos online e presencial
sempre com hora agendada, tá bem? Então, espero o teu contato, ou eu espero até semana que vem para a gente falar um pouquinho mais sobre o tarô. Até a próxima. Tchau.